Boa noite, trabalhadores. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa live, primeira live, na verdade, de 2025. Eu tava vendo aqui, gente, faz muito tempo que eu não faço uma live. Tava devendo essa de verdade. A última live que eu fiz aqui no Instagram, acho que foi em setembro de 2024. Então, tava devendo essa live, tava precisando, na verdade, voltar com as lives para ter uma maior interação aqui com vocês, tá? De antemão, boa noite. Esperar vocês entrarem. E tô feliz de estar aqui novamente, de verdade. Vou tentar fazer mais lives, com certeza. Se tiver dúvidas, perguntas, não coloca aqui nos comentários, não. Coloca, tem a parte de caixinha, sabe? Que é própria. E aí eu consigo compartilhar com todo mundo. Então, tem alguma dúvida trabalhista, alguma pergunta, coloca nessa caixinha, que é um ponto de interrogação que aparece aqui nas lives, né? Pra gente começar a falar sobre os direitos dos trabalhadores. E para quem não sabe, enquanto o pessoal vem chegando, eu tô no YouTube também. Agora fui pro YouTube também, então é Bárbara Aguiar Advogada, o mesmo nome, lá no YouTube. Se inscrevam lá no canal, tá, gente? Porque eu tô conseguindo lá no YouTube postar vídeos mais longos, né, que de repente dá para vocês, né, esclarecer melhor, né, porque aqui no Instagram são vídeos mais curtos e lá no YouTube eu consigo postar vídeos mais longos, tá? Hoje presenciei a dona da loja humilhando e diminuindo uma funcionária que está no aviso. Como denunciar isso? Você pode fazer uma denúncia trabalhista. Eu até fiz recentemente um vídeo, postei, ensinando como o trabalhador pode fazer uma denúncia trabalhista. Mas se você colocar denúncia trabalhista no Google mesmo, vai dar lá. Ó, deixa eu até colocar aqui que eu estou no computador. Denúncia trabalhista. O primeiro site que apareceu é do governo, tá? E aí tem realizar denúncia trabalhista. Então coloca no Google denúncia trabalhista. O primeiro site é do gov.br. Você consegue fazer a denúncia por lá. Mas questão de assédio moral, né, já que ela está falando que houve a dona da loja humilhou, diminuiu uma funcionária, né, que está no aviso. Questão de assédio moral, a gente tem que ter provas, tá? Como tudo nessa vida, né? A gente costuma falar que não adianta você, olha, aconteceu isso aqui. O falar na justiça é importante, mas o que vai decidir o jogo são as provas, tá? As provas que você vai apresentar, por exemplo, dentro de um processo trabalhista, tá? Então, é isso que define o jogo do processo trabalhista, são as provas. Então, se você está passando por uma situação, de repente, de um assédio moral, né? Um acúmulo de função, que também acontece bastante, um assédio sexual, juntem provas. E essa questão das provas não é só para esse tipo de situação, não. Serve até para horas extras, por exemplo, tá? Ah, doutora, que tipo de prova? Vamos falar, vamos aqui. Você está passando por esse caso aí da pessoa que foi humilhada, um assédio. Se esse assediador sempre faz isso, porque assédio é uma conduta humilhante, né? Que traz realmente, sabe, machuca o trabalhador, machuca a intimidade. Então ela é reiterada, ela não acontece só uma vez, né? Ele faz uma vez, faz duas, faz três, uma hora você pega, tá? Então coloca o celular para gravar. A pessoa que sempre faz assédio, né, com você ou com seus colegas está se aproximando, vai ter uma reunião, coloca o celular para gravar e você não precisa pedir autorização de ninguém, tá bom? Para realizar essa gravação, tá bom? Então, gravação, conversa de WhatsApp, áudios, e-mails, alguma denúncia que você fez lá na empresa, tá bom? Então, isso tudo são provas que você pode utilizar, assim, na Justiça do Trabalho. Vou tentar deixar, viu? Vou tentar deixar essa live salva. Eu ainda tô ajustando o horário que eu quero fazer live. Ainda tô ajustando. Tô testando, vou testar outros horários também. E aí, mas a gente vai seguindo, tá? O importante é não deixar de ter as lives, né? Tá? Mas eu vou tentar deixar salva a live sim. Então, tudo, gente, na justiça. Ai, doutora, mas eu não vou precisar não disso daí. Eu nunca vou entrar com um processo trabalhista. Olha, nunca diga nunca na sua vida. Você pode se surpreender, né? Então, nunca diga nunca. É melhor
você juntar provas. Não, eu vou juntar só por precaução, por segurança e não utilizar, digamos assim, do que você, nossa, eu tenho que processar e não ter provas. Então, tente juntar as provas, né? Ah, vi uma situação diferente, grava, faz vídeo, tá? E hoje em dia, com essa tecnologia, a gente consegue ter acesso a várias provas. Quando eu comecei a advogar, a gente não tinha esse negócio de WhatsApp. Celular com câmera acho que nem existia, talvez não tinha, sabe? Na época, a única prova que tinha era testemunha, que você até hoje pode utilizar, por sinal, e documento. Pronto. Eram dois tipos de prova que na época que eu comecei a advogar para trabalhador existia. Qual era o testemunho e o documento? Hoje não, hoje tem vídeo, tem áudio, tem gravação de WhatsApp, e-mail também já tinha, né? Certo? Então tem uma variedade aí de provas, tá? Trabalho em um mercado, vivo entrando numa câmara fria. Existe alguma maneira de insalubridade? Olha, pode ser que sim. Inclusive, já tive processos, né? Igual a sua função, que o trabalhador sempre ia para a Câmara, e aí foi feita uma perícia, porque assim, insalubridade, periculosidade, tem que ter perícia, tá? Então a gente entra com processo trabalhista, vai um perito lá no local de trabalho, dá a confiança do juiz do trabalho, realizar essa análise para saber se realmente você trabalha, né, em um local insalubre, que tem algum agente insalubre. Então é feita uma perícia nesse local, tanto em relação, por exemplo, à insalubridade, periculosidade, certo? Até mesmo questão de doença, já eu vou entrar nessa questão de doença do trabalho, doença ocupacional, que também faz no processo trabalhista perícia, tá? Então, no teu caso, que trabalha no mercado, se fosse para, vamos supor que o mercado não te paga a insalubridade, e se você for entrar com uma ação trabalhista, tem que ser feita uma perícia lá no local, né? Um perito da confiança do juiz, para verificar se você tem direito ou não à insalubridade, certo? E aí ele vai fazer tipo um laudo, tá? E vai colocar esse laudo dentro do processo, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Obrigada. Deixa eu ver. Vocês estão perguntando aqui e eu tenho que ficar passando. Eu trabalhei numa empresa de velas e perdi com insalubridade. Possivelmente a sua perícia deu, digamos assim, negativa, tá? Então, teria que ver o que é que aconteceu nesse teu processo direitinho, tá bom? Mas não tem como a gente... só olhando o processo, tá? Não tem por onde correr, né, nessa situação. Em relação à doença, a gente está com muitos casos de doença ocupacional, que são aquelas doenças desenvolvidas ou agravadas em razão do trabalho, né? Por exemplo, a gente está com muito caso, a gente até de costureira, sabe? Fica muito tempo sentada, às vezes numa posição não ideal, né? Às vezes a própria estrutura da empresa não fornece um assento adequado, né? Uma distância do pedal, e aí a costureira tem muito problema aqui em ombro, né? Coluna nem se fala. Essas profissões, e não é só costureira, tá? São várias profissões que realmente desenvolve doenças relacionadas ao trabalho, tá? E, doutor, cabe processo? Cabe processo, porque assim, ó, tem que ter em mente o quê? Se você, trabalhador, trabalhadora, entrou saudável, bem na empresa, se você não sair dessa empresa saudável e bem, tem algo errado. E aí, você já começa a ficar alerta, tá? Tem alguma coisa errada. Por que eu tô assim, tá? Então, você pode sim ter desenvolvido uma doença ocupacional. E quando eu falo doença, eu não tô falando... Tem as doenças de movimentos repetitivos, sim. Tendinite, bursite, algum problema na coluna, por exemplo, no ombro. Isso tudo são doenças ocupacionais também. Mas também tem doenças de ordem psicológica, tá? Ansiedade, transtorno do pânico. Se essas doenças têm relação com o seu trabalho, é doença ocupacional, é equiparada a um acidente de trabalho. Logicamente, pessoal, para essa ansiedade, para essa depressão, por exemplo, esse transtorno do pânico, ser caracterizada como uma doença ocupacional do trabalho, vai ter que fazer perícia também, tá? Da mesma forma que as doenças de movimentos repetitivos, né, as LER, também tem que fazer perícia.
E é muito importante também vocês, por exemplo, eu acho que eu estou adoecendo em razão do meu trabalho. Filma o ambiente de trabalho, o local que você trabalha, faz vídeo, tira foto, quanto mais provas, melhor, tá certo? Vamos ver, eu espero que vocês estejam gostando do meu retorno aqui às lives. Tem um companhia aqui, ó, como vocês podem ver também. Cadê ele? Tá lá, ele já tá aqui, ó, ele tá bem aqui. É o Milord o nome dele, viu, gente? Então, estamos aqui firme e forte para fazer essa live. Como faz para bater as contas em casa ou só com contador? Gente, conta trabalhista, porque assim, o ideal é que advogado trabalhista, porque quem entende de processo trabalhista é o advogado. Então, eu quero saber quanto deu a minha rescisão trabalhista, né, minhas contas, o meu acerto. Por exemplo, como é que eu faço? Entre em contato com o advogado do trabalhador. Inclusive, o link do meu WhatsApp, do nosso WhatsApp, tá no perfil. Então, assim que você entra no meu perfil, tem lá WhatsApp, clica aqui, contato, né? Uma setinha assim, uma mãozinha para baixo, tem lá o link do WhatsApp, tá bom? Então, é só clicar nesse link que vai dar no WhatsApp do escritório, certo? Então, cálculo trabalhista é advogado do trabalhador. Por quê? O advogado entende tanto do direito material como do direito processual trabalhista. Fiquei um ano afastado por acidente de trabalho. Esse mesmo conta na hora da rescisão. Estou com 15 ou 14 anos de tempo de trabalho. Você ainda está trabalhando? Não entendi. Você ficou afastado pelo acidente. Me explica. Ainda está trabalhando? Tá certo? Pronto, ele vai já falar e eu continuo aqui, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, que tá tendo muito caso de doença, como eu falei, tanto ansiedade, depressão relacionada ao trabalho, que é doença ocupacional, acidente de trabalho, tendinite, problema de coluna, né? Problema de ombro, tudo isso é doença ocupacional que o trabalhador tem direito à indenização. Então, por exemplo, se a empresa te demitiu doente, né? Eu entrei bom na empresa e desenvolvi uma doença. Ou eu já tinha essa doença, mas piorei, sabe? Você se consulte com um advogado, porque você pode ter direito à indenização. E quando eu falo em indenização, porque é um acidente de trabalho que a gente está falando aqui, é indenização por danos morais, pelo período da estabilidade que você teria direito, por danos materiais, e aqui entra o quê? Tratamento de saúde, né, que a empresa tem que custear, já que ela te prejudicou a tua saúde, nada mais justo que ela pagar também a sua recuperação, tá? E a depender do caso também, né, se for algo muito sério, digamos assim, tem como pedir a título de dano material, né, uma pensão, tá? Se for algo bastante sério, também dá para pedir. Então, se você quer saber se tem direito a alguma indenização porque você adoeceu ou desenvolveu, né? Adoeceu, desenvolveu uma doença, entre em contato com o nosso WhatsApp que está no perfil, tá? Ou até mesmo você que sofreu um acidente de trabalho. E, gente, está acontecendo, sabe o que? Bastante. Tem sim, Thiago. Já falo rapidinho, tá? Thiago Lopes. Tem como contratar teu serviço de advogado? Eu falo já contigo. E o que está acontecendo? Só para eu não perder aqui o raciocínio. O que está acontecendo muito e aumentou também de ação lá no escritório é trabalhador sendo demitido doente. Por exemplo, eu até postei uma pergunta, acho que foi essa semana, do trabalhador que ele foi demitido, acho que ele foi demitido perto da cirurgia, né? Então, por exemplo, a pessoa está com a cirurgia marcada e a empresa sabe, né? Porque a pessoa precisa do plano de saúde da empresa. A empresa pega e demite, sabe? Ou assim que você volta da cirurgia, pega e demite. Ou simplesmente porque você está apresentando muito atestado médico, a empresa pega e demite. Oh, meu Deus, que coincidência. Você começou a apresentar atestado, ela te demitiu. A depender da situação, tá? Pode ser considerado uma dispensa discriminatória, que também dá direito à indenização. Porque a empresa ela não pode demitir só pelo fato de você estar doente, porque
é uma demissão preconceituosa, sabe? E aí o trabalhador ele tem direito, sim, de pedir uma indenização na justiça. Infelizmente, gente, as empresas só melhoram, né? Respeitam os direitos quando sentem no bolso, né? Infelizmente, é assim que acontece, tá? Então, se você foi demitido ou demitida doente em tratamento médico, entre em contato com o advogado, porque o seu caso pode ser caso de dispensa discriminatória, certo? E aí você pode ter direito à indenização. Tem como contratar teu serviço de advogada? Tem sim, o link do meu WhatsApp está no perfil. É só clicar, tá? Tem lá o WhatsApp, link, clica aqui, só apertar lá. Tem o link do nosso WhatsApp. Eu sou advogada especialista em direito dos trabalhadores, em direito previdenciário, INSS, e a gente atende trabalhadores de todos os estados do Brasil. E muita gente tem dúvida disso, porque a justiça é digital, é eletrônica. Então, o advogado hoje em dia tem uma facilidade enorme, né? A gente consegue advogar. O escritório é sediado em Fortaleza, tá certo? Mas eu tenho um cliente, gente, de São Paulo, do Rio de Janeiro, todo canto, no Paraná, certo? Porque o processo é digital, é eletrônico, então a gente consegue advogar estando aqui, tá certo? A gente pede audiência online, então a gente mexe tudo nos processos aqui, porque o processo é eletrônico. Deixa eu ver. Então é só clicar lá no link do WhatsApp, certo? E aí a gente tem o maior prazer de te atender. Não, assim, ó, boa noite, entrei na empresa sem problema na vista. Porque problema na vista, né, pode ser algo até genético, né? Não sei qual é a tua função. Tem que ter relação com o trabalho. O que é que o trabalho pode ter contribuído para essa doença? Por exemplo, você tem que analisar dessa forma. Ai, doutora, eu tô com ansiedade e depressão. Se é um trabalhador que vive, por exemplo, sofrendo com assédio moral, certo? Fazendo muita hora extra, não tem tempo para si, não tem tempo para a família, então assédio moral, né? Ele passa por assédio moral, faz hora extra bastante, acumula várias funções. É natural que esse trabalhador desenvolva uma doença psicológica, porque ele está sobrecarregado, ele está sendo humilhado, certo? Então, aqui nesse caso que eu estou falando, a ansiedade tem relação com o trabalho, porque no ambiente de trabalho ele era humilhado, né? Ele sofria assédio, fazia hora extra, não tinha tempo de lazer com a família, tá? E aí tem que ter esse nexo, sabe, da doença com o trabalho. Essa questão de você passar a usar óculos, tá? Mas por quê? Você forçava a vista no seu trabalho? O que você fazia no seu trabalho para a gente fazer essa conexão da doença com o seu trabalho? Tem que fazer esse link. Tá entendendo? Tem que ter essa conexão, essa relação para poder aí caracterizar uma doença ocupacional e você pedir seus direitos na justiça. Tá bom? Oi lá, Cláudia, tudo bom? Os clientes eu reconheço tudinho. Deixa eu ver aqui. Ah, você tá de aviso, né? Entrou de aviso. Tá. Clica no link lá do WhatsApp pra gente conversar melhor, tá certo? Deixa eu ver aqui essa pergunta. Olha só. Doutora, eu trabalho de 7 às 19. Ou seja, você não tem intervalo? Ó, tá dizendo que trabalha de 7 às 19. 7 às 19, gente, são 12 horas, tá? Quanto tempo você tem de intervalo? Segunda a sexta e não recebo horas extras. Posso entrar com ação de rescisão indireta? Pode, tá? Agora sim, são 12 horas. Mesmo que você tenha 1 hora de intervalo, porque é importante falar isso também. O intervalo, ele não entra na contagem das horas de trabalho. Então aqui, ó, de 7 às 19, vamos supor que ela tenha 1 hora de intervalo. Então, 7 às 19 são 12 horas. Menos 1 hora de intervalo, tem 11 horas de trabalho. Mesmo assim, gente, é hora extra, bastante por sinal, tá? Porque o máximo que o trabalhador
segundo a Constituição, pode fazer por dia é 8 horas e no máximo ainda 2 horas extras. Ou seja, ela passou aqui, está fazendo 3 horas extras por dia. Não recebe hora extra. Posso entrar com ação de rescisão indireta? Pode sim, certo? Não pagamento de horas extras gera rescisão indireta. Ainda bem que você tocou nesse assunto, que a gente pode falar um pouco da rescisão indireta também por aqui, tá? Mas no seu caso, você pode entrar. Clica lá no link do nosso WhatsApp que a gente te orienta melhor. Deixa eu ver. Tem eu e mais 3 amigos de trabalho que querem entrar com rescisão indireta contra a empresa, pois nós 3 estamos doentes. E a empresa está deixando de pagar alguns direitos nossos. Tá certo. Pois entra lá no link do meu WhatsApp, no perfil, assim que você abrir minha página, advogado trabalhador, WhatsApp, nosso contato, clica aqui, tem um link, clica lá que a gente tem o maior prazer de te atender e também atender teus amigos, tá bom? E essa questão da rescisão indireta, eu fico muito feliz, porque vocês já estão vindo aqui falando da rescisão indireta. Isso é sinal que vocês já conhecem a ação de rescisão indireta. Antes muitos trabalhadores não conheciam, tá? E isso também, gente, graças à internet, né? A gente está aqui passando informações para vocês antigamente os trabalhadores não sabiam nem o que era rescisão indireta. Hoje em dia, graças a Deus, já estão sabendo. Isso é uma conquista muito grande. Certo? Está. Peraí, vou beber água enquanto eu leio a pergunta. Mas ainda tem trabalhadores que não conhecem a rescisão direta. E aí pedem demissão. Aí não, gente, não façam isso não, pelo amor de Deus. Porque vocês perdem demais, tá? Eu vou fazer um vídeo depois só pra comparar, exemplo. Eu tava querendo já fazer esse vídeo. Comparar uma situação, tá? Que o trabalhador, quanto ele ganha se pedir demissão, tá? E quanto ele ganha se ele entrasse com a rescisão direta, certo? Eu vou tentar fazer um vídeo para vocês terem ideia como é grande a diferença, tá? Nas verbas rescisórias e nos valores, tá certo? Então, se a empresa não cumpre com a lei trabalhista, não paga hora extra, não assina carteira, vamos ver mais, tem acúmulo de função, não paga insalubridade, não paga periculosidade, lógico, de acordo com o caso, né? Não deposita o FGTS, por exemplo, ou você está sofrendo assédio moral, é caso de rescisão direta. Junte provas, tá certo? E entre com ação. Agora não peça demissão. Porque se pedir demissão, de cara já perde FGTS, os 40% da multa do FGTS, seguro-desemprego também perde. E ainda tem que cumprir o aviso prévio, porque se não cumprir o aviso prévio, vem um desconto lá na tua rescisão do valor correspondente ao aviso. E aí, gente, tem muita rescisão que zera até, a depender do tempo de empresa. Tá? Boa noite, doutora. Fui demitida por justa causa, pois não voltei para o trabalho, pois estava afastada por 2 anos. Tá, você estava afastada por 2 anos recebendo um benefício, porque tem diferença. E fiz uma nova perícia. E meu pedido foi indeferido pelo perito do INSS e enviei o laudo. Tá, esses 2 anos que você ficou afastada, você estava aguardando o INSS ou você estava realmente recebendo benefício? Porque assim, sempre eu aconselho o quê? O INSS, gente, demora, certo? A gente sabe que demora. E empresa não tem dó nem piedade, não. O ideal, vamos supor que o tempo de atestado, né, que você está lá doente, ficou mais de 15 dias, precisou ficar mais de 15 dias afastada, quem paga aí realmente é o INSS, você tem que ser encaminhada para o INSS, mas vamos supor que o teu tempo de atestado, te deu um atestado, sei lá, de 60 dias. Acabou e o resultado do INSS não saiu. Pega outro atestado, né, e apresenta lá na empresa, justamente para não ter perigo de dar essa justa causa, tá certo? Tá? Mas se você quiser, a gente pode avaliar a tua situação. Clica lá no link do nosso WhatsApp, que assim que você sair da live, clica no link do WhatsApp que tem no meu perfil, tá certo? Doutora, eu tenho uma parente que fez uma cirurgia na mama. Ela tem algum tipo de segurança no trabalho? Consegue algum benefício?
ela está trabalhando, carteira assinada. Se ela tiver com carteira assinada e ela precisar se afastar por mais de 15 dias, logicamente ela precisa de um atestado, né, médico, ela pode pedir o auxílio doença, tá bom, Cláudia? Cláudia, cliente do escritório. Certo, Andresa? Pronto. Depressão, né? Pronto. Fala com a gente no WhatsApp, tá lá no link que tem no perfil, que a gente vê como é que tá a tua situação direitinho, pra poder... Tu estava recebendo 2 anos consecutivos o benefício, né? Então, se você ficou recebendo o benefício esse tempo todo, não tem por que dar justa causa, não. Tá? Aí a gente só vai ter que conferir o tempo que você ficou recebendo benefício, o tempo que você ficou esperando o INSS, quando é que eles aplicaram a justa causa, tá? Porque assim, justa causa também, gente, ai, tá perdido. Não, não é assim que funciona. A depender da situação, o trabalhador pode entrar na justiça para reverter essa justa causa, tá? Anular a justa causa, porque, por exemplo, situações como o que ela relatou, aparentemente a empresa não era, se ela passou esse tempo todo recebendo benefício, não é para a empresa aplicar uma justa causa. Então logicamente que eu teria que analisar melhor, mas tem situações que a empresa erra na justa causa. E assim, na justiça, a empresa que tem que provar que a justa causa foi aplicada da forma correta. Se ela não conseguir comprovar isso, aí a justa causa é anulada e o trabalhador, ele recebe tudo. Tudo que eu digo é o quê? Todas as verbas rescisórias, tá? Aviso, saldo, férias, décimo, FGTS, 40% e até o seguro, se for o caso. Tá bom? Seja bem-vindo. Tá? Então, justa causa também não é o fim. Levou a justa causa, ok. Procurar um advogado para ver se realmente tem como reverter essa situação para você poder sair com seus direitos, tá bom? Olha só, trabalho há 10 anos na empresa, 10 horas por dia, porque a gente calculou aqui, ok. E feriados. Se você também não recebe pelos feriados, a empresa também tem que pagar, viu? Se eu entrar na justiça, eu recebo o valor dos 10 anos. Se você está 10 anos na empresa, se você entrar hoje, exemplo, né, na justiça, você só vai poder brigar, digamos assim, pelos últimos 5 anos, certo? Então, quanto mais tempo, né, você demora, infelizmente, você vai perdendo os direitos. Então, doutora, mas eu tô com 10 anos, eu só vou poder reivindicar os direitos dos meus últimos 5 anos de trabalho? Exatamente. E os 6, 7, 8, 9, perdeu. Entendeu? Então, quanto mais tempo passa, mais você vai perdendo aí esses direitos. Então, você só pode reivindicar, pedir na justiça os últimos 5 anos. Certo? Minha filha foi demitida sem justa causa antes de completar os 3 primeiros meses. Pode, tá? Na verdade, ela estava em contrato de experiência. Agora sim, pode ser demitida? Pode ser demitida em contrato de experiência desde que a empresa pague tudo. Se pagar tudo, tá tudo certo. Tá bom? Basicamente é isso, certo? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vocês gostaram de eu estar fazendo novamente live? Vocês acham bom? E esse horário, tá tarde, tá cedo? O que é que vocês acham? Eu pensei, por exemplo, em depois ver, não sei se é melhor à noite, se é melhor na hora do almoço, ou ali naquele horário de 19 horas, também não sei como é que tá a disponibilidade de vocês nesses horários, né? Tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês gostaram assim da live, né, da nossa primeira live de 2025. Vou tentar fazer mais, é porque ano passado, para quem não sabe, a última foi em setembro de 2024. Em novembro eu passei por uma cirurgia, aí teve toda aquela coisa de cirurgia, não sei o que eu tô com um probleminha na perna. E aí eu acho que também essa questão, né, não, vamos focar na cirurgia, e eu acabei não fazendo mais as lives, mas eu quero realmente voltar.
a fazer, tá certo? Experiência até 90 dias, contrato de experiência, tá bom? Tenho 10 anos de registro, mas só 3 mil e pouco de FGTS. Vou perder o que não foi pago. Infelizmente, até os últimos 5 anos você pode cobrar. Antigamente era 30 anos, faz muito tempo isso. Mas o FGTS é os últimos 5 anos também. Então, ai, doutora, é basicamente isso, é uma regra processual, tá certo? Trabalhadores, regra geral, tem até 2 anos a contar da dispensa para entrar com ação trabalhista. Existem exceções? Existe, por exemplo, casos de doenças ocupacionais, por exemplo, né? Porque conta da ciência inequívoca que a gente chama do trabalhador, né? Em relação ao prejuízo, ao dano. Tá? Tem exceções? Tem. Mas, em regra, saiu da empresa, você tem até 2 anos para entrar com a ação. E aí você só pode pedir os últimos 5 anos, tá? Então, por exemplo, se eu entrasse hoje com a ação trabalhista, eu só poderia pedir as verbas rescisórias de 7 de julho de 2020 para cá, para hoje. O resto eu teria, né, perdido, não posso pedir. Empresa não pagou reajuste salarial. Se saiu o reajuste, né, você verificou na norma do sindicato, na convenção coletiva da categoria, sai o reajuste, ela não pagou, você pode sim, com certeza, fazer essa cobrança, tá bom? Gente, é muito importante vocês terem conhecimento do sindicato de vocês. Porque a CLT, a Constituição, vamos falar assim, elas têm regras gerais para os trabalhadores, tá? Então, é como se ela abraçasse vários trabalhadores. A Constituição, a CLT. O sindicato, a norma do sindicato, não é geral, é específica para um grupo de trabalhadores. A Constituição é geral e o sindicato é específico, entende? Então, por exemplo, a operadora de caixa tem direito a um adicional no salário? Tem direito, normalmente, ao adicional de quebra de caixa, mas aí você vai ter que ver o quê? A norma do seu sindicato, a convenção coletiva da sua categoria profissional, se tem lá uma cláusula falando sobre o quebra de caixa, a porcentagem, geralmente é 10%, né? Então, é importante vocês terem um conhecimento em relação à convenção coletiva, né? A norma do sindicato, tá certo? Porque lá tem regras específicas do direito, né, da classe de vocês. Como faço para saber o valor total de FGTS de todo esse tempo? Olha, eu vou fazer um vídeo ensinando, então, que eu acho que é mais prático, tá? Do cálculo, pode ser? Mas, basicamente, você pega o valor do seu salário, da sua remuneração, multiplica pelos meses trabalhados e multiplica por 0,08. Aí vai dar certo, viu? Vai dar o valor que o patrão deveria ter depositado. Mas aí eu vou fazendo o vídeo bem direitinho. Vou ver se eu faço gravando assim o tablet, que aí mostra direitinho. Tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu retorno. Vou tentar deixar essa live gravada, tá certo? Fiquem de olho nos meus stories, tá certo? Por quê? Porque os meus stories eu sempre coloco caixinha de perguntas e as caixinhas de perguntas aqui dos stories vira vídeo. Vocês podem perceber que no meu feed tem lá, fala trabalhador, a pergunta e eu respondendo o vídeo. É pergunta de vocês, seguidores. Pergunta lá da caixinha que eu coloco nos stories, tá certo? E sempre olhem os stories também, porque eu vou divulgar. Essa live eu divulguei, já tem um tempinho nos stories, tá? Sempre olhem, porque a próxima live eu vou divulgar também com antecedência, para vocês se programarem para acompanhar. Vou tentar deixar essa live gravada, mas obrigada pela companhia, tá certo, trabalhadores? Me sigam em todas as redes sociais, eu tô, gente. YouTube, TikTok, @Bárbara Aguiar Advogada, tá certo? Porque o meu compromisso é com a classe trabalhadora. E até a próxima live. Boa noite. Tchau, tchau.